pasaron, yo me hacía notar. Oyendo hablar a mi mamá. Nada de malo te pueden hacer. Tienes derecho a nacer. Si nos escuchan cantar a una voz, fue por amor que llegamos aquí. Dios nunca escribe si no puede cumplir, y su amor ya fue escrito aquí en nuestro corazón. Todos unidos defendiendo la vida, mostrando al mundo que es bueno nacer, vivir y querer. Muito boa noite a você na programação da Canção Nova. Nós hoje temos o imenso prazer de começar um Além da Notícia completamente diferente, fora do nosso espaço habitual, o nosso estúdio. E sempre que isso acontece é por uma razão muito particular, muito especial. E desta maneira, e também agora desta feita, eu digo, de grande relevância. Nós estamos hoje numa noite particular, num jantar promovido pelo Movimento Brasil Sem Aborto, Movimento Pró-Vida Brasil, que acontece em Brasília, por ocasião da 18ª Marcha Nacional em Defesa da Vida, que aconteceu em Brasília recentemente. E neste jantar, nesta noite, às vésperas da marcha, se reúnem aqui as maiores lideranças pró-vida do Brasil. Aqui já ao meu lado, diante de mim, eu já quero cumprimentar os nossos convidados desta noite, a doutora Lenise Garcia, que é a presidente nacional do Movimento Brasil Sem Aborto. Já quero cumprimentá-la também, doutora Lenise. Seja bem-vinda, boa noite. Tirei a senhora do jantar para correr aqui atender a gente, tudo bem? Obrigada, muito boa noite. Grande relevância tem ganhado o Movimento Brasil Sem Aborto e mais ainda, o Movimento Nacional em Defesa da Vida. Quero cumprimentar o doutor aqui, José Miranda, que já é também um companheiro nosso de longa data, está conosco sempre em ocasiões especiais, doutor José Miranda de Siqueira, que é o presidente em exercício da ADCE-DF, Associação de Dirigentes de Cristãos de Empresas aqui do Distrito Federal, mas é também um histórico participante do Movimento Pró-Vida do Brasil. Doutor Miranda, bem-vindo. Obrigado, Ronaldo, boa noite. Uma alegria estar aqui novamente com você para falarmos da defesa da vida, falarmos sobre a vida. Bom, eu quero já aqui, primeiro de tudo, agradecer a doutora Lenise. São quantos anos atuando em defesa da vida no Brasil, doutora Lenise, nas ruas, nos tribunais, nos lugares da sociedade em geral, a senhora ali presente já há quantos anos? Sim, são 18 anos, exatamente o mesmo tanto das marchas, né? Com o início do Movimento Brasil Sem Aborto, uma marcha a cada ano nós fizemos. Na verdade, o que motivou o início do Movimento Brasil Sem Aborto foi o debate na Câmara dos Deputados, quando houve uma tentativa muito forte de aprovação do aborto no Congresso e se viu a necessidade de formar, por um lado, a Frente Parlamentar pela Vida, para congregar os parlamentares a favor da vida, e o Movimento Popular, que é o Brasil Sem Aborto. Doutor Miranda, quanto tempo já também atuando em defesa da vida? Também desde o início, né? Eu participei das reuniões de criação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, um papel de destaque da Igreja Católica, fazendo essa união, essa ponte com as demais religiões, com os demais políticos de diversas religiões, diversos grupos políticos. E essa união de forças fez com que a doutora Lenise acabou de comentar, nós vencemos aí a batalha no Legislativo por um voto, né? Por um voto de diferença, graças a esse trabalho, digamos assim, ecumênico, né? Essa união de todas as forças em prol da vida humana. E os senhores aqui hoje representam também aqueles que no Brasil, em grande maioria, são defensores da vida pelas atuações, eu diria, profissionais que têm também. A senhora é uma cientista e o senhor é um jurista. Graças também aos cientistas e aos juristas defensores da vida, é que a gente não perdeu essa batalha até os dias de hoje, né? Eu agora estou aposentada, mas eu fui professora da Universidade de Brasília, na área de biologia, muitos anos. Então, eu sempre entrei com essa argumentação científica de que a vida começa na concepção,
né, participei da audiência pública, a primeira foi das células-tronco, do Supremo Tribunal Federal, que eles queriam aprovar e, infelizmente, né, de fato, foi liberado o uso de células-tronco embrionárias para pesquisa científica. Acabou que isso não deu resultado do ponto de vista científico, que a gente já alertava para isso. E terminou né? que, exatamente, Terminou a senhora que... nos lembra agora, quantos anos depois? Então, 2000, mais ou menos, ano foi 2000? Isso foi 2007, eu acho. A senhora nos lembra agora exatamente isso. A senhora falava, eu me lembro muito bem disso, eu a entrevistei no Supremo Tribunal Federal, muitos outros cientistas falaram de que não daria resultado algum. O que se pretendia com aquela liberação de pesquisas com células-tronco embrionárias? Até os dias de hoje, que resultados a gente tem? Nenhum. Zero, não é? Sim. Uma falácia que levou à aprovação de uma legislação que está em vigor no Brasil. Exatamente. Não é? Doutor Miranda, mas o senhor também tem travado embates na área jurídica há muitos anos em defesa da vida no Brasil, atuando ali junto ao parlamento, atuando junto a instituições as mais diversas também. Tem muita história, né, doutor Miranda? Começamos a atuar justamente na DPF 54, dos anencéfalos, né? A doutora Lenise fez um trabalho científico interessantíssimo, né? Com base num estudo do Comitê de Bioética da Itália, com relação à questão do anencéfalo e da anencefalia, que diziam que o anencéfalo não era ser humano, né? Era um sub-humano, para usar a expressão da petição inicial, fadado ao fracasso, né? Porque o então advogado Luiz Roberto Barroso, que hoje é ministro, na época era o advogado que assinou a petição inicial, ele, usando uma doutrina de menor relevância, né, da professora Débora Diniz, ele citava isso, que o anencéfalo não é um ser humano. E agora acho muito interessante, vale a pena pontuar, até para o público tomar conhecimento disso, que a decisão do ministro Marco Aurélio foi baseada, né, num parecer do Conselho Federal de Medicina, né, professor Lenise? E esse parecer totalmente irreal do ponto de vista científico, totalmente equivocado. Aquele CFM daquela época, porque o Daquela CFM de hoje é época, provida, né? Exatamente. Bem colocado. E hoje, por coincidência, né, Lenise, eu estava ouvindo a fala do atual presidente, doutor Irã, né, Irã Galo, não é isso? Doutor Irã Galo estava dizendo o seguinte, que aquele parecer que motivou a decisão do ministro Marco Aurélio era totalmente arbitrário, abusivo e sem fundamentação científica. Se hoje fizesse um parecer, seria totalmente contrário. E aquela época já era para ter sido contrário, ou seja, foi uma vontade política do CFM da época para fundamentar a decisão. Veja que interessante isso. Isso me fez, inclusive, ter um raciocínio jurídico, viu, doutora Lenise, hoje, a respeito disso. Se o nosso atual CFM fosse provocado, tecnicamente, para dar um outro parecer sobre a anencefalia, e se ele negasse aquele parecer anterior, eu acho que valeria a pena reunir a galera do jurídico para bater um papo sobre esse segundo parecer. Isso me veio à cabeça hoje, Lenise, nem tive tempo de falar, estou falando aqui ao vivo, você está dando um spoiler aí da nossa ideia. Olha, gente, este é o nosso Além da Notícia. A noite de hoje vai nos trazer entrevistas especiais assim. E por que de estarmos fazendo um programa exatamente sobre isto? Porque realmente temos constatado, gente, um crescimento no Brasil do movimento Brasil Sem Aborto que reafirma este princípio inegociável, a defesa da vida desde a concepção até o seu fim natural. Enquanto projetos de leis, decisões judiciais e posicionamentos públicos disputam espaço, a sociedade civil se organiza para dar visibilidade a esta causa que mobiliza cidadãos, que mobiliza famílias, líderes religiosos, especialistas, parlamentares, o direito à vida como um valor central da dignidade humana. E acompanhe aí agora um trabalho que a gente preparou para mostrar exatamente a relevância e o quanto tem trabalhado nessas últimas décadas e como tem trabalhado o movimento Brasil Sem Aborto. Presidida pelo arcebispo de Brasília, a missa que antecipou a Marcha Nacional pela Vida 2025 foi o ponto alto espiritual de uma jornada marcada por esperança e testemunho público em defesa da vida. Essa caminhada é fundamental, os católicos, pessoas de outras religiões, homens e mulheres de boa vontade que lutam pela vida, que
veem a vida como um dom e porque têm consciência de que a vida é um dom. Após a celebração, milhares de manifestantes estiveram reunidos no coração da capital com um único clamor: salvem os humanos. A mobilização, que já acontece há 18 anos, vem gerando frutos concretos para a causa Provida, além de reflexões necessárias para que o aborto não seja visto como uma solução, mas como uma ferida social profunda que pode e deve ser evitada com a valorização da dignidade humana em todas as etapas da existência e políticas de acolhimento. Particularmente cruel quando se mata uma criança com 7, 8 meses de gestação, que poderia perfeitamente nascer, ser dada em adoção, inclusive se a família não quer ficar com essa criança. Depois de acompanhar um pouquinho dessa história, eu retorno agora. Doutora Lenise Garcia, e o que está em jogo neste momento? Este ano de 2025, qual é a causa principal do Movimento Brasil Sem Aborto, da defesa da vida? Isto é, as forças de todos os movimentos pró-vida do Brasil estão focados agora, neste momento, em quê? Qual foi o foco principal dessa última marcha? Então, nós colocamos como tema dessa marcha Salvem os Humanos, né? Então, justamente um pouco fazendo alusão de que se protegem todos os tipos de vida e que a vida humana está sendo desvalorizada, né? E muito grave é exatamente a liminar que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes na questão de permitir o aborto após a 22ª semana de gestação e, inclusive, até o 9º mês de gestação. Isso é muito absurdo, né? Porque são crianças que já estão completamente formadas. Isso mostra também a falácia dos argumentos anteriores de que, não, tem o aborto porque ainda não é um ser humano. Não tem como negar que uma criança que está prestes a nascer seja um ser humano, né? Então, como que não se valoriza essa vida? Como que não se reconhecem os direitos de uma criança que está pronta para nascer e pode ser dada em adoção? Nós temos uma fila imensa de casais querendo adotar um recém-nascido. Então, qual a razão para se matar, ainda dentro do útero, uma criança que já está praticamente pronta para nascer? Que é o que, infelizmente, hoje em dia, há a possibilidade aqui no Brasil. Contra totalmente a vontade da população, e acho que, inclusive, as pessoas estão muito desinformadas sobre isso. Parece até irônico que, neste momento da história da humanidade, a gente precisa dizer essa frase: salvem os humanos. Não é uma coisa paradoxal isso? Realmente é um absurdo. E eu queria aproveitar para pontuar, do ponto de vista da ciência do direito, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão, uma verdadeira excrescência jurídica, pois é uma decisão fundada numa falsa premissa científica que foi, digamos assim, trazida aos autos para esse raciocínio de um posicionamento da Organização Mundial de Saúde. Posicionamento esse que é ilegítimo, para se dizer no mínimo, né? Porque qualquer órgão administrativo, esse é o princípio básico do direito administrativo, tem uma hierarquia e tem um sistema de leis que rege qualquer decisão e posicionamento. Há um processo administrativo e as autoridades competentes, que têm competência para a prática do ato, praticam o ato dizendo ser isso ou ser aquilo. Pois, pasmem, isso o povo brasileiro não sabe, ninguém sabe disso. As autoridades administrativas da Organização Mundial de Saúde que proferiram esse posicionamento, que deram essa portaria, sei lá qual é o status legislativo desse documento, né? Poderia chamar até uma porcaria, não uma portaria, né? Esse documento não foi praticado por autoridade competente. Você tem uma ideia, o direito administrativo fala agente capaz, objeto lícito, forma prescrita e não defesa em lei, e um dos requisitos é a competência, a finalidade e a forma do ato administrativo. São requisitos basilares para a prática do ato administrativo. Então, quem praticou o ato lá na Organização Mundial, isso é mundial, isso não é só no direito brasileiro, no direito internacional, as regras são essas. Se a pessoa não tem competência, eu não posso assinar um documento, porque eu não tenho cargo para isso, eu não posso assinar. Quem assinou esse documento fake, vamos chamar de documento fake, foi quem não tinha competência. Aí o ministro Alexandre de Moraes
bem intencionado, né, que ele realmente não deve saber disso. E quem sabe ele até ouve essa entrevista, né, e até se discute esse tema cientificamente, né, e aí ele vai ver, realmente eu me enganei. Né, e ele acabou praticando o que nós chamamos de um erro de fundamentação. Em direito, a teoria da fundamentação é fundamental. Então, se não fundamentou a decisão, ela é nula de pleno direito. Isso está no Código de Processo Civil, está na legislação. Então, foi baseado numa falsa premissa de que seria uma outra visão científica que não é a verdadeira. Então, hoje, vinha conversando, outro spoiler aí, mais um, vinha conversando com o doutor Danilo, que é um especialista, que fez um estudo mais aprofundado. Foi até dito isso hoje, né, Lenise? O doutor Danilo e quem é aquele menino que é lá esqueci o nome dele, um outro cientista aí, fez uma pesquisa e descobriu esse erro, de onde vem o erro e como é o erro. Então, se isso for denunciado ao próprio ministro através de petição, e se for denunciado ao próprio órgão, à própria Organização Mundial de Saúde, podem reverter isso e cair por terra esse argumento. Que hoje o aborto está caminhando na frente com essa DPF. Não é, Lenise? Eu acho que essa está mais perigosa do que a 442, não está, não? Mais perigosa. E o problema é que já está com uma liminar. Deixa eu puxar um pouquinho para explicar do que o doutor Miranda está falando. Porque é um documento feito por uma pequena comissão da Organização Mundial da Saúde que redefiniu o que é aborto. Então, a própria organização, até recentemente, sempre usou o termo aborto para até as 22 semanas de gestação. Né? Depois disso, já não é mais considerado aborto, porque se a gente pensa em relação, por exemplo, com o aborto espontâneo, né? Até umas 22 semanas de gestação, uma mulher tem um aborto espontâneo. Depois disso, ela tem um parto prematuro. Certo? Por quê? Porque essa criança nasce viva e viável, com possibilidade de continuar vivendo. Né? Então, por isso é que entra todo o problema da sistolia fetal, porque tem que matar a criança antes de induzir o parto, porque senão ela vai nascer viva. E, pegando esse documento, que, como eu falava, é de uma pequena comissão lá da Organização Mundial da Saúde, não tem nenhuma aprovação oficial, né? Então, esse documento, falaram assim, olha, a lei brasileira ela não define até quando é aborto. Então, vale aborto até os 9 meses. Né? Só que a lei brasileira, ela não define o que é aborto porque não precisava, porque já estava claro que era. Este fato que os senhores me trazem seríssimo. Parece simplesmente má fé. Sim. E uma atitude sorrateira para se fazer as coisas, lamentavelmente. Doutora Lenise, doutor Miranda, e agora uma concentração nacional, como aconteceu em Brasília, nesta marcha, 18ª Marcha Nacional pela Vida, em que aqui estiveram tantas instituições e tantas lideranças. É a hora que se tem para se dar mais ainda conscientização, se dar mais conhecimento das armas ilegais que estão sendo usadas por um lado e daquelas que a gente tem para continuar lutando. Sobretudo aquelas, eu vou dizer aquela, que é a verdade, né? Sim, exatamente. A verdade, ela se impõe por si mesma e a gente precisa efetivamente difundir a verdade, porque é isso que muita gente ignora. Sim. Olha, eu quero agradecê-los enormemente por essa presença aqui. Mais uma vez, parabenizar. Como está estruturado hoje, doutora Lenise, rapidamente, o Movimento Brasil Sem Aborto? É que, na verdade, o Movimento Brasil Sem Aborto ele tem uma estrutura, vamos dizer assim, muito fluida, né? Exatamente porque a gente congrega as diferentes instituições para a vida. E isso é uma coisa que a gente tem percebido com muita alegria. É o crescimento muito grande de novos grupos, de grupos que trabalham diretamente no apoio às gestantes, outros grupos que trabalham de uma forma mais educativa, que trabalham nas redes sociais, né? Então, a gente vê que estão proliferando pelo Brasil as entidades pró-vida. A gente né? até se surpreende. Exatamente. Não é? Sim. Com a coragem e com aquilo que eu diria, é o Espírito Santo de Deus que tem suscitado. Santo, a renovação não é? dos jovens. Exatamente, muita coisa. E aí, num momento como esse da marcha, por exemplo, a gente vê, né, hoje mesmo aqui nesse jantar, quantas mesas diferentes, cada uma com um grupo, né, então que todos eles sempre se somando, né, nessa luta pró-vida. Obrigado, um prazer ouvi-los, tê-los aqui, mas sobretudo, acho que a palavra que nós temos que dar aos senhores é
um incentivo, uma palavra de incentivo. Obrigado, continuem, porque o Brasil, as nossas famílias, precisam de vocês assim atuantes e nos incentivando, viu? Obrigado. A gente que agradece aqui a oportunidade de estar conversando com vocês. Aí. Muito obrigado. Olha, foi aqui apenas o começo do nosso programa de hoje. Mais convidados nós teremos na sequência desta noite aqui. Continue com a Canção Nova. A gente vai para o intervalo e volta já já nesta noite muito especial. My voice today. Scritta da lui quella parte di sé che anima nostra. Se non si escucha cantar esa voz, fue por amor que llegamos aquí. Dios nunca escribe si no puede cumplir, y su amor ya fue escrito aquí en nuestro corazón. E a gente volta neste programa especial, numa noite completamente atípica. Saímos de dentro dos estúdios e estamos aqui num jantar especial promovido pelo Movimento Nacional Pró Vida. E aqui nós estamos encontrando lideranças do Brasil inteirinho. Cerca de 30 associações, grupos, movimentos diversos pró vida estão se encontrando aqui, além de diversas outras autoridades. Pois bem, esse bloco aqui agora a gente tem o prazer de receber aqui representantes do Conselho Federal de Medicina. Eu tenho o enorme prazer de agora conversar com o doutor Irã Galo, que é presidente do CFM. Boa noite, doutor Irã, tudo bem? Bom, boa noite, muito obrigado por esse convite. Uma honra estar aqui para prestar qualquer esclarecimento em relação à medicina brasileira. Quero cumprimentar também o doutor Rafael Câmara, os dois reeleitos na última eleição do CFM, o senhor reeleito como conselheiro do CFM. Doutor Rafael, boa noite. Agradeço a oportunidade, exatamente isso, tanto eu quanto o doutor Irã, reeleitos, mostrando que o nosso trabalho a favor da medicina e a favor da vida, desde a concepção, deu fruto e a medicina brasileira e os médicos brasileiros prestigiaram o nosso trabalho. Bom, gente, no ano passado eu me recordo, nós estávamos todos juntos aqui e estávamos conversando sobre temas da atualidade naquele momento. E agora eu gostaria de saber como andam também os temas de atualidade a respeito da defesa da vida no Brasil. Mas antes eu vou pedir aqui aos senhores uma palavra. Nós estamos agora também, recentemente aconteceu, foi por ocasião inclusive desse nosso encontro aqui, a 18ª Marcha Nacional pela Vida, pela Cidadania. Como é que os senhores analisam esta defesa da vida no Brasil, que a cada ano que passa, ela precisa estar sempre de plantão, mas a gente vê um crescente nesse movimento, doutor Irã? Bom, os brasileiros estão em alerta para aquelas pessoas com pensamento retrógrado que querem tirar vidas. E como o Conselho Federal de Medicina é um órgão que normatiza e fiscaliza a medicina brasileira, é prerrogativa nossa e dá todo e qualquer start para os médicos brasileiros. Portanto, em relação à preservação da vida, eu como obstetra, que passei 5 décadas labutando na área, só coloquei gente no mundo, pessoas que com certeza hoje são grandes homens e que vai contribuir para o Brasil. Eu lamento quando eu vejo ainda movimentos querer tirar a vida indefesa, a vida que está na barriga da mãe, sem ter condição de proteger. E aí surgiu esse movimento pró-vida, que é para defender aquelas pessoas que estão indefensáveis, vulneráveis. Então, essa que é o papel do Conselho Federal de Medicina e da defesa da vida, que é um fator de grande importância para a população brasileira. Doutor Rafael, volta à pergunta inicial. Esse contexto já, 18ª Marcha Nacional que a gente teve recentemente, movimentos pró-vida se espalham no Brasil. Que bom que se espalham enormemente. Como é que o senhor olha para esse contexto do embate no Brasil? Bom, na verdade isso vem crescendo, eles são uma minoria, como o presidente falou, então exatamente por isso, como eles não conseguem eleger para o próprio Conselho, eles tomaram uma surra, perderam em todos os estados, 26 estados, e o Distrito Federal, né? Como eles não conseguem levar ninguém para o Executivo e também como não conseguem
maioria no parlamento, eles são obrigados a agir no único local que eles conseguem, muitas vezes, a maioria, que é no judiciário, que é em juiz de primeira instância, e na nossa resolução, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que está suspensa por uma decisão monocrática liminar de um único ministro, que é o ministro Alexandre de Moraes. A gente tem certeza, nessa resolução específica, nesse tema, que pega não o aborto, que lá no começo, que muitas vezes as pessoas veem como célula, nós não. Nós entendemos que tanto a célula quanto o bebê em 9 meses é vida do mesmo jeito. Mas eles entendem. Mas quando a gente fala de bebê de 7 meses, 8 meses, 9 meses, a gente sabe que se for pautado, a resolução vai voltar. Por isso a gente também aproveita esse programa para pedir para pressionar o presidente Barroso, que é dono da pauta, para colocar essa resolução para a gente evitar, porque a cada dia morrem 2, 3 bebês, são 700 por ano, bebês de 7, 8, 9 meses que morrem por meio desse procedimento cruel, bárbaro, de tortura, que é proibido, inclusive, para animais e para países que fazem a pena de morte, proíbem esse procedimento por tanta dor que ele provoca. O senhor falou algo que eu tenho certeza que agora é do interesse de todo brasileiro. Se aqueles que não são a favor da vida, são a favor da morte, são a favor do aborto e de práticas como a cistolia fetal, se são sempre minoria no meio do povo, no Conselho Federal de Medicina e em outras instituições, se são minoria no parlamento brasileiro, mas apenas conseguem se sustentar no poder judiciário, de onde vem essa força, de onde vem essa resistência que faz o Poder Judiciário dar sustentação a eles? Então essas pessoas provocam alarde na sociedade, ameaças na sociedade, com ato de vandalismo, inclusive, até inclusive maculando a honra de pessoas que não merecem tal achincalhamento. Então essas pessoas são a minoria, mas causam estrago, desrespeitosos, ameaçam, fazem uma série de situações que não é ortodoxa, é heterodoxa e tem nosso repúdio. Doutor Rafael, essa defesa do seu presidente é porque o senhor vem enfrentando embates duros e sendo acusado de várias coisas, não é? Na verdade, há essa junção entre o judiciário, eles também se utilizam muito da grande mídia, né? Os grandes, eu não vou citar nomes aqui, mas eles ficam diariamente falando mal, tanto do Conselho Federal de Medicina, fizeram campanha ampla, descarada, diariamente durante a campanha, para nós não nos elegermos. E mesmo depois que nós ganhamos, entraram com ação para derrubar a eleição, dizendo que foi fabricado o resultado, ou seja, eles não aceitam quando perdem, mesmo eles sabendo que são uma pequena minoria, e eles se utilizam da mídia e do judiciário, é o que o presidente Irã falou. Só eu, por ações minhas, tanto na época do governo, que eu fui secretário de Atenção Primária, quanto no CFM e no próprio CREMERG, onde eu também sou conselheiro, eu tenho 4 ADPFs nas minhas costas no Supremo Tribunal Federal. Eu fui denunciado pelo procurador da República por ter sido relator de uma resolução que simplesmente proibia o parto em casa, que é um parto perigoso, que traz risco de morte para a mulher. Então, a nossa vida vira um inferno, porque ninguém quer ser processado. E quando você tem que contratar advogado, você passa noites sem dormir por ações que não é porque nós somos ladrões, não somos corruptos, simplesmente por termos sido relatores de resoluções para defender a vida. Então, é importante que o povo brasileiro, o povo católico, o povo cristão, o povo que defende a vida, ele nos apoie e nos ajude. Não é com dinheiro, pelo amor de Deus, é dando apoio, é pressionando o Supremo, pressionando a mídia para mostrar que nós estamos do lado certo da história. Porque a pressão é muito grande e, às vezes, querer dizer que isso não inibe. Porque ninguém quer ficar tomando um processo atrás do outro, ainda mais no Supremo Tribunal Federal, no momento que a gente vê que decisões monocráticas podem colocar as pessoas na cadeia, às vezes simplesmente por falar alguma coisa. Então é importante o apoio do povo de bem desse país, que a gente sabe que é a grande maioria. E de onde vem essa força de vocês de permanecerem nesta luta muito fiéis aos valores, às crenças que os senhores têm e, sobretudo, à própria ciência, não é? Porque é inacreditável como a ciência é instrumentalizada somente quando convém por alguns grupos. Veja bem, Deus dá força para nós, né? Quem tem Deus no coração sempre será um vencedor. E eu sempre digo, no Conselho Federal ele constrói pontes para o futuro, pontes para a medicina de qualidade, pontes para corrigir qualquer tipo de situação.
E no meu coração, e com certeza do Dr. Rafael, não existe muros. Agora, o que é que me chama a atenção? Nós estivemos lá com o ministro Alexandre de Moraes, por sinal nos recebeu muito bem, mas ele errou quando não nos chamou para nós discutirmos o que é essa assistolia fetal. Ele preferiu suspender a nossa resolução antes de conversar conosco. Aí vem um paradoxo. Quando o Supremo Tribunal Federal quis um parecer do Conselho Federal de Medicina sobre o anencéfalo, que você só pode ter o aborto legal através de 3 possibilidades: risco de vida materna, anencéfalo e estupro. No anencéfalo ele usou todo o nosso parecer do Conselho Federal de Medicina. Aí o Conselho Federal de Medicina é um órgão, sim, competente para normatizar. Agora, na assistolia fetal, disseram que não é competência do Conselho Federal de Medicina legislar nessa... Minha gente, quem regula a medicina brasileira e fiscaliza somos nós, Conselho Federal de Medicina, e não o Supremo Tribunal. Nós estamos aqui, sim, para ajudar as nossas autoridades constituídas do nosso país. Agora, tem que nos escutar. Se não nos escutar, vai ficar muito difícil esse tipo de relacionamento e, com certeza, vai cometer injustiça, como está cometendo na assistolia fetal. Doutor Rafael, e a propósito, o senhor pode nos atualizar qual é a situação atual deste processo da assistolia fetal que está agora sendo permitida, não é? Isso. Na verdade, em maio de 2024, o ministro Alexandre suspendeu de forma monocrática, e aí foi enviado para o pleno do Supremo Tribunal Federal, mas de forma virtual. O ministro André Mendonça fez o voto contrário, o voto divergente, estava em 1 a 1, quando o ministro Cássio Nunes ele pediu destaque. Quando se pede destaque, obrigatoriamente vai para o pleno. E aí, nesse momento, basta o ministro Barroso, que é o presidente, pautar. No que ele pautar, aí o plenário do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, vão decidir se a nossa resolução é constitucional ou se ela não é constitucional. E o que eu adianto aqui é que nós praticamente fomos em todos os gabinetes dos ministros, não vou citar aqui um por um e nem dizer opinião, mas a nossa percepção é que nós temos pelo menos 6 votos a favor. Então, por isso que eu peço a pressão para o Supremo Tribunal Federal pautar essa resolução, porque enquanto ela está suspensa, exatamente isso, ela está suspensa por uma decisão monocrática, liminar de um único ministro, a gente tem bebês de 8 e 9 meses sendo mortos na barriga de suas mães por um procedimento cruel. Nós não estamos falando de células, nós não estamos falando de bebês inviáveis, nós estamos falando de bebês que, se a mulher não quiser ficar porque foi estuprada, é um direito dela, basta a gente tirar por vaginal ou cesariana e entregar para adoção. A fila para adoção de bebê recém-nascido, ela é gigantesca e interminável. Então não há nenhuma justificativa para se matar bebês recém-nascidos de 8 e 9 meses que não seja a maldade. Não traz nenhuma vantagem para a mãe esse procedimento bárbaro, cruel, e que a plenária do Conselho Federal de Medicina considerou antiético. Este é um assunto que eu tenho certeza que toca-nos a todos. Como estou falando também para esse nosso público religioso católico, nossas orações agora para que esses ministros do Supremo simplesmente escutem a voz da razão e da própria consciência, porque eu não creio que homens inteligentes como são, não saibam o que é certo a fazer nesta hora. Mas ao mesmo tempo também, como o Dr. Rafael aqui falou, que todos nós que temos qualquer meio de fazermos aquela pressão ou de nos fazermos ouvir, que a gente assim o faça por estes próximos dias agora, para que seja pautado e que os ministros votem e de maneira desejada por todos nós, favoráveis ao parecer do Conselho Federal de Medicina que susta a assistolia fetal. Eu quero aproveitar também aqui os senhores foram homenageados no Senado Federal numa sessão recente lá por ocasião da 18ª Marcha pela Vida. O Dr. Rafael pessoalmente foi homenageado e o Dr. Irã, em nome do Conselho Federal de Medicina. Os senhores podem destacar para nós aqui o que foi mencionado sobre cada um dos senhores e o trabalho que fazem, por favor, para merecer essa homenagem? O Conselho Federal de Medicina é o defensor intransigente da vida, né? E eu quero aqui aproveitar e também agradecer ao nosso conselheiro Rafael, porque desde o primeiro momento que eu conheci o Rafael,
o Rafael defende a vida. Lembro-me bem da reprodução assistida, onde tinha descarte de embriões. Ele foi rigoroso. Retiramos isso da nossa resolução, que não era uma resolução em relação ao descarte palpável por aquilo que a gente defende. Portanto, Rafael, nossos agradecimentos, porque o Rafael defende as mulheres brasileiras, dando melhor saúde, melhor qualidade e, acima de tudo, um bem-estar para as mulheres. Nada de tirar a vida de um bebê indefeso. Então, foi este que talvez tenha sido a motivação do senador Eduardo Girão nos homenagear o Conselho Federal de Medicina, como toda a nossa plenária foi homenageada, e, ao mesmo tempo, dar uma homenagem justa ao Dr. Rafael Câmara. Mas se não fosse também esse presidente, o CFM não tinha a postura que tem hoje, né, doutor? Inclusive, eu fiz questão de falar isso hoje no plenário. Na verdade, a pauta, assim como no STF é do ministro Barroso, a pauta no CFM é do presidente Irã. Então, eu tive, sim, a iniciativa de colocar a resolução de assistolia, mas ele pautou, importante, o senhor lembra bem, que foi pautado há poucas semanas da eleição e foi um risco, porque muita gente, inclusive, estava com medo disso fazer perder a eleição. E eu também estava com medo de perder a eleição e não conseguir pautar a resolução. Mas, além disso, também, eu fui homenageado, o doutor Irã acabou de falar, a resolução de reprodução assistida anterior colocava o nome descarte de embrião. Para mim, a gente descarta lixo, não se descarta uma vida. Foi retirado isso da resolução. Além de ações também que eu fiz durante o tempo que eu fui secretário, que nós fizemos uma portaria de atenção primária do governo anterior, do governo Bolsonaro, que nós colocamos que era obrigado a notificar o estupro em caso de aborto, a gente sabendo que muitos casos não são casos reais, e também uma portaria, um manual técnico que está vigente até hoje, que proíbe a assistolia fetal, proíbe fazer o aborto. E essa DPF, é importante ficar claro que a DPF 989, com o ministro Fachin, não derrubou o manual. Então, em teoria, a gente tem uma situação jurídica no Brasil em que o manual do Ministério proíbe a assistolia fetal, que está com o ministro Fachin. O ministro Alexandre de Moraes passou por cima dele e proibiu a assistolia baseado na resolução. Então, isso, inclusive, deveria ser definido também. Então, e na DPF 442, em 2018, eu fui o único médico, eu falo isso até com vergonha, porque foram 11 médicos, 10 foram defender o aborto até 12 semanas, e eu fui o único médico que fui contra o aborto e acabei com aqueles números mentirosos que diziam que milhões de mulheres morriam por ano. E isso até me trouxe um destaque grande que me permitiu depois entrar no Conselho Regional e depois no Federal e no próprio governo. Então, eu creio que por esse mix de ações, digamos assim, a favor da vida e contra o aborto, eu recebi essa homenagem e muito me honra, junto com o Conselho Federal de Medicina, na pessoa do doutor Irã, que eu acho que também se sente também homenageado como conselheiro por todo o trabalho que ele tem feito nos últimos anos a favor da vida. Eu quero aqui agradecer aos senhores. Esse programa de hoje está sendo especial por isso. Nós estamos vendo vários atores, conhecendo vários atores que no Brasil estão fazendo esse trabalho de defesa da vida e de conscientização de toda a nossa população. Parabéns mais uma vez aos senhores. Obrigado por isso. Obrigado. Quantos médicos e instituições o CFM representa hoje no Brasil? Nós temos 650 mil médicos no Brasil. Nós formamos em torno de 50 mil médicos por ano. E temos 650 mil médicos, do qual está sob a égide do Conselho Federal de Medicina. E se os senhores foram reeleitos aos cargos que tinham, quer dizer, o Conselho Federal de Medicina do Brasil é uma instituição pró-vida? Eu não tenho a menor dúvida que nós, vou passar depois para o doutor Irã para fechar, que nós expressamos de forma nós fomos eleitos pelos médicos, numa eleição que foi extremamente divulgada pela mídia, até de uma forma negativa, dizendo para nós não sermos reeleitos. Então, isso mostra cabalmente, o Conselho de São Paulo elegeu um pró-vida, do Rio de Janeiro um pró-vida, e por aí vai, em todas as unidades da federação, e nós estamos aqui para defender. E lembrar que até pouco tempo atrás, em 2013, o Conselho Federal de Medicina se declarou a favor do aborto até 12 semanas. Então, os médicos do Brasil mostraram nas urnas, nas últimas 2 eleições, que são a favor da vida desde a concepção, assim como a grande maioria da população brasileira silenciosa, que tem que agir mais, tem que falar mais, tem que lutar mais, porque o outro lado grita, berra e age de todas as formas para defender a morte e para atacar
para constranger, inclusive punindo juízes que se manifestam contra matar bebês de 7, 8, 9 meses. Então, eles agem dessa forma para constranger e para intimidar. Mas tanto eu quanto o presidente Irã, nós não somos intimidados, nós não temos medo e pagamos o preço dessa perseguição. Faz parte, e a gente tem certeza que se não formos recompensados aqui, certamente na outra vida nós seremos. Parabéns pela coragem, doutor Irã, e obrigado. Muito obrigado. 75% dos médicos foram à urna exercer sua cidadania, que é a expressão da democracia. Portanto, nós estamos legitimados no poder. Então, aqueles que perderam, só outra eleição, porque nessa vocês não entraram. Perdeu o mandato, é isso aí? Como é bom conhecer pessoas assim que a gente está conhecendo nesta noite. Intervalo, vamos para mais um curto break e voltamos já já na sequência deste Além da Notícia especial de hoje. Esta é uma noite especial e o nosso programa Além da Notícia saiu dos estúdios porque tivemos aqui um grande evento em Brasília e que repercute no Brasil inteirinho. Foi a Marcha Nacional Pró-Vida que aconteceu recentemente, a 18ª edição no Brasil. E aqui em Brasília, a 12ª edição. Eu estou aqui com 2 convidados especiais neste bloco, a gente está trazendo sempre muitos convidados especiais aqui, e eu quero já cumprimentar aqui, da direita para a esquerda, o deputado Tiago Manzoni, que é distrital, advogado, defensor das pautas pró-vida, lançou a Frente Parlamentar em Defesa da Vida aqui no Distrito Federal. Deputado Manzoni, bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Olha, quero cumprimentar aqui, querido amigo, Paulo Fernando, já foi deputado também, está na suplência no momento, e eu diria, é um dos mais antigos pró-vida do Brasil. Estamos há 40 anos militando no movimento pró-vida. Tivemos, além da marcha, uma sessão solene no Senado, onde eu quis rememorar os nomes das pessoas já falecidas, mas que deixaram um legado em nome do movimento pró-vida. E eu farei questão de trazer aqui, pedir que o senhor busque na sua memória esses nomes e as histórias de cada um deles, participação de cada um deles na defesa da vida. Deputado Tiago Manzoni, a gente tem visto numa crescente a defesa da vida no Brasil. E que bom, nas câmaras legislativas, nas câmaras municipais, e cada vez mais pessoas tomando consciência de que defender da vida é legítimo, defender a vida é causa humana. Como é que o senhor entrou também nessa defesa? Eu penso que essa, antes de ser uma pauta política, é uma pauta da nossa cultura. E eu preciso agradecer aqueles que vieram antes de mim nessa batalha cultural que existe no Brasil. Entre eles está aqui o deputado Paulo Fernando, que há muito tempo milita e muito antes de ser político já militava na pauta da vida, na pauta pró-vida. Esse é um debate que tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil por uma razão muito simples. Os conservadores acordaram no Brasil, em especial o povo cristão acordou no Brasil e percebeu que durante muitos anos nós nos afastamos dessas discussões, nos colocamos de fora dela e a cultura da morte passou a prevalecer no Brasil. Como imaginar que no Brasil, num país que é predominantemente católico, cuja segunda maior religião é a religião evangélica e a seguir os espíritas, um país como esse tinha durante muito tempo o debate sobre o aborto vencido pelos abortistas, pela cultura da morte. Isso é inimaginável, não era para ser assim, e os cristãos acordaram e passaram a defender a vida, que é um direito dado pelo Criador. É o Criador, é o nosso Deus quem dá a vida, e ela deve ser sempre protegida. A partir do momento que os cristãos se levantaram na sociedade, essa se tornou também uma pauta política defendida no mandato de muitos parlamentares, entre eles eu, que tenho a honra de presidir a Frente Parlamentar em Defesa da Vida desde a concepção aqui no DF. O senhor buscou uma história que é longa, e aqui nós temos um conhecedor dessa história. Paulo Fernando foi uma das vozes que na sessão solene do Senado que aconteceu dias atrás, trouxe nomes e trouxe a história do movimento pró-vida no Brasil. Eu estava te escutando no carro, me emocionei. O movimento pró-vida no Brasil tem origem em Petrópolis, no Rio de Janeiro, com o Monsenhor Ney Afonso Saerpe. Ele motivado pela decisão, na época, Roe versus Wade, nos Estados Unidos, que liberou o aborto, e ele já antevendo que aquilo pudesse chegar no Brasil, criou o primeiro movimento pró-vida. Concomitantemente, um senhor chamado Sabino Ehrlich
criou um movimento pequeno em Rancho Queimado, em Santa Catarina, chamado Movimento Diana Beretta Molla. Olha que era recentemente falecida. Santa Católica. Santa, depois católica. E a partir daí, então, depois o Monsenhor Manuel Pessana Filho, depois nosso bispo de Anápolis, começou a fazer pregações relacionadas às questões de vida e família. Paralelo a isso, Dom Estevão Bittencourt tinha uma revista Pergunte e Responderemos, onde ele, em diversas edições, começou a fazer matérias relacionadas a aborto e as questões de bioética. Dom Eugênio Salles, então, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, cria, num bairro lá no Rio, a primeira casa de amparo, chamada Casa de Amparo Materno-Infantil do Rio de Janeiro, para acolher aquelas mulheres grávidas. A partir daí, então, outros movimentos foram surgindo. Aqui na nossa Arquidiocese de Brasília, da qual eu faço parte, nós tínhamos, então, o cardeal arcebispo Dom José Freire Falcão, que ajudou a que o doutor Humberto Leal Vieira fundasse a Associação Nacional Pró Vida e Pró Família, da qual hoje eu tenho a honra de ser o presidente, que é uma das entidades mais antigas pró-vidas no Brasil. E, evidentemente, nós também tínhamos uma pleiade de leigos, de pessoas que militaram no movimento pró-vida. A doutora Alice Teixeira, que você chegou a entrevistar, médica de São Paulo. Nós tínhamos a Marta Pelipec, que era uma pró-vida de Minas, que eu lembrei muito dela na marcha, porque ela, nos anos anteriores, ela vinha toda vestida de branco, não sei se você lembra, e ela pendurava uns bebezinhos com a tinta vermelha. No ano seguinte, ela teve a inspiração de colocar berços vazios na esplanada, na marcha, para simbolizar as crianças que haviam sido abortadas. E eu, desde jovem, trabalhando na Câmara, eu fui office boy na Câmara, e pude acompanhar os diversos parlamentares pró-vida. Então, durante a Assembleia Nacional Constituinte, nós tínhamos a Frente Parlamentar Católica e a Frente Parlamentar Evangélica. A católica era liderada pela saudosa professora Sandra Cavalcante, do Rio de Janeiro, e junto ao deputado Antônio Carlos Conde Reis, que foi o subrelator da Constituinte. O relator foi Bernardo Cabral, ele foi uma grande voz pró-vida. E senador Jabas Passarinho, senador Marco Maciel, deputado Gerson Pérez, nosso conterrâneo, saudoso deputado Jofrão Frejá, deputado aqui do Distrito Federal, que era médico, e tantos outros. E ali, durante a Assembleia, ficou a discussão em relação ao artigo 5º, de colocar a expressão a inviolabilidade desde a concepção. E, infelizmente, não foi aprovado, porque achavam, não, o Brasil é um país católico, cristão, não precisa, isso é redundante. Se aquilo tivesse sido aprovado, hoje nós teríamos resolvido muitos dos problemas que estão sendo discutidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E depois outros parlamentares que vieram, Severino Cavalcante, o saudoso deputado Miguel Martini, os melhores parlamentares pró-vida que nós tivemos, e depois o médico, que eu tive a honra de militar junto no partido, trabalhar, doutor Enéas Ferreira Carneiro, grande médico, grande cientista, que também foi um grande defensor pró-vida. Depois de você citar tudo isso, esses nomes, essas pessoas e essa história toda, eu pergunto para o deputado Thiago Manzoni, como pode? Um país que tem uma história tão bonita de homens e de mulheres que nessas últimas décadas inteiras defenderam a vida, e graças a eles nós não temos o aborto legalizado no Brasil. Como pode a gente continuar até os dias de hoje neste embate que parece muitas vezes ser injusto, porque o poder legislativo, o povo, o executivo não querem o aborto, mas a gente tem um judiciário que parece que pende para um lado. Como é que a gente entende isso? Olha, o Brasil vive hoje um momento de crise institucional severa. As pessoas falam de insegurança jurídica, eu não acredito que exista insegurança jurídica apenas no Brasil. Existe uma insegurança institucional, na minha opinião, decorrente do fato de que o Poder Judiciário extrapolou as suas competências constitucionais e passou a ocupar grande parte do espaço legislativo e do espaço do executivo. Pautas diversas, como a legalização das drogas, como a legalização do aborto e tantas outras, deixaram de ser objeto do legislativo, que representa o povo, e é bom a gente lembrar
que o artigo 1º, parágrafo 1º da nossa Constituição, parágrafo único da nossa Constituição, diz que todo poder emana do povo, que o exerce ao escolher os seus representantes por meio do voto. Ali, dos artigos 46 em diante, a Constituição vai dizer que a Câmara Federal representa o povo e que o Senado Federal representa os estados. São eles que fazem as leis e que devem, portanto, se manifestar sobre temas afetos à sociedade, como é o aborto. O silêncio do legislativo também é eloquente. E se o legislativo não se manifesta sobre determinada matéria para mudar a legislação ou para descriminalizar determinado tipo de atitude, é porque o povo não está se manifestando, porque do jeito que está, está bom. E aí o judiciário tem se arvorado nessas questões e tem causado um verdadeiro caos no Brasil. Então o povo elege os seus representantes, em sua maioria esmagadora conservadores, cristãos, pró-vida. E o judiciário tem feito o contraponto a isso, como se o judiciário fosse também um poder político, que não é. O poder judiciário deve ser o poder de exercer a jurisdição, de dizer qual é o direito criado pelo legislador. No caso da legislação federal, o Congresso Nacional. Então nós vivemos esse momento de crise, a população tem dificuldade de entender, nós parlamentares também temos dificuldade de entender às vezes como o poder judiciário se vê no direito de atuar da maneira como atua. Só há uma forma do Brasil voltar à normalidade, é o poder judiciário voltar para os limites das suas competências. Isso pode ser feito por uma própria ação do poder judiciário, uma autoavaliação do poder judiciário para que ele retorne às suas competências, ou por ação do Senado Federal, no sentido de colocar limites à atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal em especial. E esse é um dos temas mais delicados e, aliás, eu diria, é o tema do momento para várias questões no Brasil, né? Sem dúvida nenhuma. Como o deputado Tiago Manzoni falou, além dessa questão do aborto, nós também temos a questão das drogas, porque está sendo discutida a inconstitucionalidade do artigo 28, que, se declarado inconstitucional, vai ser o liberou geral. E isso me causa muita estranheza, porque os 11 ministros do Supremo não foram eleitos pelo povo. Se alguém quer discutir a legalização das drogas e que tipo de drogas, obviamente, isso deve passar pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. E tem agora também a questão da internet, a questão da liberdade de expressão. Exatamente. Eu estava me recordando ainda naquela sessão ocorrida no Senado, que bispos também foram perseguidos. É só lembrar de Dom Bezoínio, bispo de Guarulhos, que tinha uma ação muito pró-vida. Tivemos também no Rio um bispo auxiliar, que foi um oficial de justiça na casa do bispo para procurar um material que falava de uma candidata ao Senado, na época, que era defensora do aborto. Então, essas manifestações contrárias à liberdade das pessoas, principalmente do clero, já não é de hoje. Há muito tempo que nós vamos sendo perseguidos. Eu, uma certa ocasião, fui condenado por uma senhora feminista, porque num debate na universidade eu a chamei de abortista. E disse ao juiz, abortista é quem defende o aborto. Eu fui condenado porque eu disse que ela fazia aborto. Ora, quem nasce em Santos é santista, quem torce pelo Flamengo é flamenguista, então quem defende aborto é abortista. Então você veja que isso é uma maneira pedagógica que eles usam para tolher, para inibir os militantes do movimento pró-vida a ficarem mais comportados. Agora, enquanto isso, e enquanto esse embate parece que é interminável, a gente percebeu a reação tanto de instituições religiosas, instituições da sociedade civil, o próprio legislativo também contribuindo para isso, e surgiram várias alternativas ao aborto, ou várias respostas às tentativas de aborto, ou ao desejo de mulheres e instituições que defendiam o aborto, dando resposta, dizendo que o aborto não é solução. Isso é louvável, né? Isso é louvável e nos enche de esperança por um futuro melhor. E é bom que a gente ressalte sempre que existe em muitas instituições, aqui no Distrito Federal e no Brasil, acolhimento para essas mulheres. Não só o acolhimento durante o período gestacional, mas o acolhimento depois do parto também, para que essa pessoa receba acompanhamento psicológico, para que ela receba a ajuda que ela precisa, ela, o filho que nasceu, que foi gerado e que nasceu, e em grande medida é só isso que as mulheres precisam. Elas precisam se sentir protegidas,
acolhidas para ter o seu filho e depois para iniciar ali o processo de criação e educação daquela criança. Então, hoje existem inúmeras instituições que fazem isso ao redor do Brasil. Nós temos instituições espíritas, temos instituições católicas, instituições evangélicas. Via de regra, esse movimento traz bons resultados. Isso nos enche de esperança de que o futuro dessas pessoas vai ser melhor, o futuro do Brasil vai ser melhor e a pauta pró-vida vai continuar a avançar. Isto é, o aborto não é a última resposta em nenhuma situação. Há uma outra resposta, há uma outra saída para não se tomar a decisão de abortar. Inclusive, aquela mulher que não quer aquela criança, mas que pode tê-la e depois doar para uma dessas instituições às quais a gente se referiu aqui e que existem hoje, graças a Deus, numerosas no Brasil. Exatamente. A gente sempre estimula a questão da adoção. Adoção é um ato de amor. A gente sempre diz que o ato de adotar é transformar o coração em útero. E muitas dessas mulheres que nós respeitamos, que não querem o filho, porque muitas vezes foram violentadas, mas não se justifica um ato de violência indigno, que é o estupro, com outro maior ato de violência, que é o aborto. Então, se ela não quiser a criança, de acordo com a lei brasileira, o Cadastro Nacional de Adoção, nós encaminhamos, então, para a adoção. Tá aí. Quero agradecer, deputado Thiago Manzoni, deputado Paulo Fernando, prazer tê-los aqui. Parabéns pelo trabalho, parabéns por essa defesa. Hoje, os senhores estão aumentando a lista desses aqui mencionados pelo Paulo Fernando, nessas últimas décadas que no Brasil se tornaram heróis em defesa da vida, né? E queria fazer uma justa homenagem, que eu estive várias vezes na sede da Canção Nova, sendo entrevistado pelo saudoso Padre Léo e também pelo Monsenhor Jonas, que também foram grandes defensores pró-vida. Amém. E olha, e parabéns ao deputado Thiago Manzoni, que tive o prazer de conhecer nos últimos 2 anos aqui e já percebi sua grande trajetória e também atuação em defesa daqueles valores que todos nós apreciamos. Então, parabéns, muito obrigado. Eu agradeço. É uma grande honra para mim poder defender a vida e figurar entre nomes de tamanha relevância para a história do Brasil e para a história da vitória da vida no Brasil. Amém. Tá aí. Gente, foi mais um bloco do nosso Além da Notícia Especial da noite de hoje. Nós estamos conhecendo história, mas a gente está conhecendo também a trajetória do movimento nacional pró-vida e que tem sido para o Brasil um alento, uma esperança e que tem sido causa também da manutenção daqueles valores mais nobres e lindos da nossa sociedade cristã. A gente vai para o intervalo e volta já já. Muito bem-vindo você que está acompanhando a programação da Canção Nova neste Além da Notícia Especial da noite de hoje. Nós estamos aqui num jantar celebrativo pela vida e em defesa da vida por ocasião da Marcha Nacional em Defesa da Vida que aconteceu recentemente em Brasília e que congregou aqui movimentos pró-vida, a nomes de relevância, defensores da vida do Brasil inteirinho. Foi um momento muito celebrativo. E eu gostaria de agora, neste bloco aqui, de trazer mais um presente para todos aqueles que no Brasil inteirinho também estão ali sempre defendendo, torcendo pela vida, rezando por aqueles que são os defensores. Senador Eduardo Girão, muita gente já conhece a sua luta em defesa da vida. Provavelmente, por esse público novo que sempre chega, alguns não o conhecem. E eu já quero aqui dizer, esse é um dos grandes homens de Deus que nós temos hoje no Brasil, defensor da vida, é um dos grandes nomes do Congresso Nacional que nós temos hoje também, defensor daqueles valores que você tem. E eu quero cumprimentá-lo, mas é um cumprimento cheio de gratidão. Muito obrigado. O senhor dá esperança para a nossa nação. Eu fico muito feliz em estar aqui. Eu acho que no ano passado também nós fizemos, nesta mesma ocasião. Sei das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas o bacana é que eu vim do movimento, né? Eu ajudava o Movimento Brasil Sem Aborto, participei da fundação dele. Essas marchas, que nós completamos agora a 18ª marcha, eu participo desde a primeira, né? Então, assim, e eu vi a virada e coloquei um tijolinho nessa virada do Brasil, porque antes, quando saiu uma matéria na Folha de São Paulo, no Globo e em qualquer outro grande veículo que você sabe que existe no Brasil, era 90% de comentários pró-legalização do aborto. E 10% a favor da vida. Isso lá atrás, há 15, 20 anos atrás. Hoje em dia, graças ao trabalho
da Canção Nova, graças ao trabalho do Brasil Sem Aborto, desses movimentos, né? É no mínimo meio a meio, mas a gente já vê mais provida muitas vezes nesses veículos. Por quê? Porque o brasileiro entendeu, ele despertou a consciência para chaga, para injustiça, que é o aborto. Para o erro, para o mal. Para o erro, que são duas vidas que são devastadas. Uma é eliminada, né, assassinada, que é da criança, e a outra fica com sequelas de ordem emocional, psicológica, mental e física. A ciência que diz isso. E a ciência foi avançando e foi nos ajudando. Deus agindo, né? Sim. Deus agindo. Então, o Brasil hoje tem consciência desse. Tanto é que aqueles políticos que lá atrás, você sabe bem, falavam de legalização do aborto, lá atrás, 20 anos, falavam abertamente. Hoje não falam. Sim. Hoje não tem coragem, porque sabe que perde voto. Podem até pensar ainda daquele mesmo jeito. E pensam. Mas silenciam. Mas silenciam, não querem entrar nesse debate. Então, eu posso tranquilizar você, graças à sua oração, graças à sua mobilização nas redes, nas ruas, não tem perigo do aborto ser legalizado pelo Congresso Nacional. Ano que vem nós temos eleição, vamos continuar nessa pegada. Procure saber o que é que o seu deputado federal, que você vai votar, o que é que o seu senador, são 2 por cada estado, no próximo ano, o seu presidente da República... E quando a gente fala isso e dá essa orientação, não é brincadeira não. mesmo. Porque é exatamente isso. Aquele deputado e aquele senador, aquele governador, aquele prefeito que a gente votou, se a gente votou e ouviu ele dizer, eu sou pró-vida, eu sou família, é por isso que nós conservamos o Brasil hoje, um Brasil pró-vida. Pergunte para ele, e isso o Movimento Brasil Sem Aborto foi pioneiro, pergunte para ele, aquela campanha, a vida depende do seu voto. Pergunte para ele, o senhor é a favor da legalização? O que é que o senhor pensa da legalização do aborto? E deixa ele falar. Ô senador, e isto não é secundário. E isto é assunto importante para se debater na política, não é? O senhor melhor do que ninguém entende isso. Porque muitas vezes se diz assim, mas isso não é assunto para se tocar em campanha política. Por que que é? Isso revela muito da essência do candidato. O que é que ele pensa dos valores e princípios cristãos? Né? O que é que ele vai vir fazer aqui no Congresso? É muito importante essa pergunta, principalmente para senador, deputado federal e presidente da República. Por quê? Porque esse assunto de legalização de aborto, legalização de drogas, ideologia de gênero, tudo isso, a base é no Congresso Nacional. Acontece a nível nacional, aqui no Congresso Nacional. Então, pergunte mesmo. E aqueles que quiserem dar uma resposta em cima do muro, para não desagradar nem os pró-vidas e nem os pró-aborto, risca esse. Desconfie já na hora. Não desconfie não. Já risca. Risca. Aquele que for firme, eu sou contra o aborto, convicto, eu entendo que é uma vida, já tem com 18 dias o coração batendo, né? Aquele que tem uma consciência desse aspecto, esse você já começa, não, peraí, eu vou botar na minha listinha para ver os outros itens. E aí tem os outros itens importantes também para a sociedade, o que é que pensa, né, de muitos outros temas. Mas esse, para mim, sabe por que esse é o principal? Para mim e para muita gente, o brasileiro entendeu. Porque é o direito à liberdade. É o primeiro direito, a liberdade de nascer. Então, se você sufoca isso ali, né, você está causando mal a 2 vidas. Então, é muito importante essa consciência. Ano que vem, já começa a se articular no teu grupo da igreja, no teu grupo do condomínio, para perguntar, essa primeira pergunta. E ele vai e vê a resposta dele. Vamos lá, senador. A gente vê esse homem aqui que é intrépido, corajoso, determinado nessas questões. Mas como é que isso começou? Em 2005. Olha que engraçado, está fazendo 20 anos. E a gente lembrou na sessão. Eu estava com uma cartaz por aqui, como ativista, né, em defesa da vida desde a concepção, porque o Brasil estava prestes a legalizar o aborto naquela época. E esse assunto, eu nunca gostei muito de política, sabe? Para ser sincero, assim, pé atrás e tudo, um político. Mas eu vi que a coisa ia ser resolvida. Então, como ativista da paz pela vida, eu fui atrás dos políticos com um grupo de pessoas. E eu vinha muitas vezes, pegava chuva ali, olha as coisas de Deus, né? Eu muitas vezes ficava na chuva, com o cartazinho aqui na chuva, perdi o cartaz, sem conseguir entrar no Senado.
sem conseguir entrar na Câmara, porque lotava a sala e quem não entrou, volta, né? Então, eu vinha de Fortaleza para isso. Mas isso foi bom, para essa aprovação foi dando uma persistência, uma resiliência muito forte. Depois eu fui para os Estados Unidos participar das marchas pela vida, que é 1 milhão de pessoas nas ruas, embaixo de nevascas, que é um negócio, a maioria jovem. E eles reverteram. Há 3 anos atrás, eles reverteram a lei do aborto que existia lá, pela lei do heart beating, do coração batendo, que é a lei dos 18 dias. Coração, um grãozinho de feijão já tem um coração batendo na concepção. Então, a ciência está a favor, as universidades, eu queria aproveitar esse espaço e dizer, a British Psychiatry Journal, que é um dos maiores veículos de comunicação científicos lá do Reino Unido, ele publicou, há alguns anos atrás, as estatísticas de mulheres que fazem aborto e mulheres que não fazem aborto. E olha o detalhe, a propensão das que fazem em relação às que não fazem é muito maior de ter problema com síndrome do pânico, de ter problemas com álcool e drogas, depressão e a grande pandemia que existe hoje, que é o atentado contra a própria vida. Né? Então, por isso que é importante a gente discutir esse assunto. Quando eu mostro aquele bebezinho tem um coração há muito tempo batendo, tem um rim quase formado, tem o fígado formado, e a diferença dele para a gente é o tempo, né? E quem somos nós? Então é muito importante preservar a vida, que é um dom de Deus. Mas vamos lá, mas eu quero voltar antes de 2005. Quem era esse homem, o que aconteceu com esse homem para se tornar pró-vida? Quando foi que o senhor se descobriu pró-vida? Interessante, né? Eu sou, assim, uma pessoa que sempre fui muito dedicada a tudo que eu faço, né? E eu tive síndrome do pânico. Eu tive. Só pensava em trabalhar, em ganhar dinheiro, isso há 25 anos, 30 anos atrás, por aí. E aos 30 anos, eu tive esse momento na minha vida que o chão abriu. E o propósito da vida eu fui encontrar em causas. E essa foi a primeira causa. A causa da vida desde a concepção. Foi aí que eu comecei a ter um sentido para a vida, né, de ajudar, e isso me traz uma felicidade muito grande, entendeu? Depois é que eu fui descobrir outras causas importantes, como contra a maconha, liberação de droga, contra a ideologia de gênero, a questão contra a jogatina, que nós já conversamos sobre isso, jogo de azar, que está acabando. Tu lembra que a gente... Lembro, já lá no falamos sobre estúdio, isso. A gente falou e eu disse, se você recuperar, tudo o que ia acontecer no Brasil. E não é porque eu tenho mediunidade, não. É porque a gente tinha dados. Eu mergulhei de cabeça, me deu um sentido para a vida, né? Diminuí o tempo que eu estava só trabalhando, para o dinheiro, deixei e comecei a pegar uma parte do meu tempo e colocar para causas. E isso me deu um equilíbrio. Isso eu só tenho que agradecer a Deus por servir, né? Por servir as causas do Cristo. Bom, hoje o senhor está no Senado. E agora, neste ano de 2025, o senhor ofereceu uma homenagem às instituições que defendem a vida. E elas vieram para essa marcha nacional que aconteceu recentemente em Brasília. O senhor pode trazer para a gente a característica, o perfil hoje desses movimentos todos em defesa da vida que existem no Brasil? Porque parece que é uma coisa linda que está acontecendo. Em todos os lugares do Brasil estão surgindo iniciativas pró-vida, no meio dos jovens, no meio dos casais, no meio das famílias, para além daquelas que já são históricas defensoras. Isso é fantástico. E isso muito graças sempre a Deus, mas aos instrumentos que Deus usa, como vocês da Canção Nova. Nós hoje homenageamos 30 entidades. No ano que vem, vamos homenagear mais entidades. Porque é o mínimo que a gente pode fazer, reconhecer. E hoje, a sessão estava prevista em 1h30, 2 horas. Nós invadimos ali. Umas 3 horas. Foram 3h30. 3 horas e meia. Foi muito marcante, né? O conteúdo que foi trazido. O perfil dessas instituições. O Brasil não conhece, não. Conte para nós aí o perfil de algumas delas. O perfil é um perfil de acolhimento, né? Sim. Porque as pessoas muito falam, não, mas quem defende, quem é contra o aborto só tem, só usa argumento científico, cabeça.
E o que é que está acontecendo com as mulheres? Desde sempre, as entidades providas que estão espalhadas pelo Brasil fazem um trabalho de caridade humanitária com aquela mulher, sem julgamento. A mulher que está ali prestes a abortar, você tem pessoas ligando, fazendo cotas, pessoas conscientizando, numa corrente do bem. Então, aqui nós temos cerca de 30 entidades dentro desse perfil, né, que fazem esse trabalho silencioso no Brasil inteiro, né, acolhendo a maternidade ameaçada, né, em centros humanitários. E isso, quantas milhares de vidas foram salvas? Eu não sei, você não sabe. E a vida não é número. Uma vida já vale a pena. E eu fico muito feliz, de alguma forma. Eu sei que essas pessoas não querem homenagem. Essas pessoas não buscam isso. Muito pelo contrário, são muito tímidas. Mas a gente tem o dever, o Senado da República. Ali não sou eu. Ali é o Senado que aprovou o nosso requerimento por unanimidade, os senadores, né? O próprio presidente da casa que pautou e aprovou, que está rendendo essa homenagem, uma entidade centenária. Então, essas pessoas, para nunca se sentirem que estão esquecidas. E é importante destacar, não é? São essas entidades que talvez você conheça aí perto de você, na sua cidade, no seu estado, cidades que trabalham com mães que estavam pensando em abortar e desistiram, que acolhem crianças de mães que iriam abortar, não abortaram, não quiseram a criança, aquela entidade acolheu. Entidades que trabalham com pessoas excepcionais, com deficiências as mais diversas, não é? Eu descobri uma recentemente que eu fiquei encantado, uma entidade lá do sul do Brasil, que trabalha com os casais recém-casados, incentivando-os a terem filhos. Porque é uma dificuldade que existe hoje entre muitos desses casais novos, essa consciência muito pouca ainda. Então trabalham justamente incentivando. E muitos pensam assim na questão que não tenho condição, né? Tá tudo muito caro, né? Sim. Só que esquece a providência, né? Que o pessoal diz que vem a criança vem com um pão debaixo do braço, pão debaixo do braço. Já ouviu essa expressão? É um ditado antigo, e esse ditado é impressionante como a gente ouve relatos nesse sentido, que a vida mudou. E outra coisa, já que você tocou nesse assunto, hoje aconteceram 2 jesuicidências, né, com pessoas que estão aqui. E foi um negócio incrível. Uma pegou um Uber e a moça que estava no Uber disse: rapaz, desculpa, eu não sei porque que eu estou querendo falar, mas eu tive um problema de gravidez. Estou com um problema. Estou pensando, me ajuda aí, qual é a clínica e tal. E essa pessoa, olha só, Provida, que estava vindo para o evento. Olha para quem a motorista disse. Chorando. E aí, ali foi instrumento, né? É como um programa desse aqui, como uma entrevista dessa. Alguém pode estar assistindo que conhece a tia da prima que está passando por uma gravidez indesejada. Então, tem muitos caminhos, tem a adoção. Primeiro momento, tem a adoção. É um ato de amor. E você sabe uma coisa, 90% dos casos, quando você decide, não, tá bom, eu não vou fazer isso, eu estou na dúvida, eu vou doar para a adoção. Eu vou manter, vou doar. Ela desiste, porque vai criando um vínculo com a criança ao longo dos 9 meses, e ela desiste. E os relatos que a gente tem são incríveis do ponto de vista que aquela criança que inicialmente ela pensou em abortar, e ela acabou desistindo de doar, é a razão da vida dela, hoje, entendeu? Tem casos de pessoas com 20 anos, com 30 anos. Tá aí. Senador, para concluir já a nossa conversa aqui, em que ponto está hoje este embate, vida e morte no mundo, pró-vida e pró-morte no mundo? O senhor que acompanha tudo muito bem, todos os anos o senhor está naquela marcha lá, pró-vida dos Estados Unidos, que é uma das maiores do mundo. A gente vê movimentos hoje no mundo inteiro acontecendo. Que relato o senhor pode fazer para nós aqui, para que a gente tenha uma percepção, uma noção de como anda? Os Estados Unidos é uma batalha, né? Uma guerra espiritual, essa questão, mas nos Estados Unidos a coisa caminhou pró-vida, graças aos jovens, à consciência dos jovens. Lá, perfeito. O Brasil, o nosso problema está no STF. A qualquer momento a gente sabe que o STF pode partir, né? E eu não duvido. Vamos continuar orando e agindo, né? Para que passe essa nuvem sombria que está ali no nosso Supremo.
porque ali tem muitos abortistas de carteirinha, que fazem palestra. O presidente é um deles, que faz palestra internacional a favor da legalização. Então nós estamos ali no limite, é um país que segurou até hoje, outros países estão voltando atrás, que legalizaram há 30 anos, há 40, há 50, estão voltando atrás por causa da ciência, e o Brasil se mantém. Vamos segurar mais um pouquinho. Peço a vocês, participem de marcha, de debate, comentem, faça o que você puder, ore, independente da religião, ore, porque isso sustenta. Então o Brasil está caminhando para cada vez mais despertar. São 80% da população, nós somos 80% pró-vida, que já entendeu o que é o aborto. Então, a gente não pode deixar que uma minoria que não teve o voto da gente libere aborto. Então, que Deus nos guie, nos abençoe, para que a gente continue a fazer gerações saudáveis, pró-vida, porque Jesus veio por vida e abundância. Como nós, sociedade brasileira, devemos estar diante de tudo isso? Incomodados e manifestar o nosso incômodo da maneira mais legítima. Ano que vem é eleição, o voto. O voto é a maneira mais legítima. E que este voto, e que também a nossa compreensão e a nossa ação seja para dizer: o voto é o instrumento mais poderoso que existe e não há um poder que deva passar por cima do poder do voto. Não é? Então, é isso. Eu quero agradecê-lo mais uma vez, parabenizá-lo, cumprimentá-lo pelo trabalho, pela atuação em defesa desses valores tão importantes. A gente acompanha ali os senadores, a gente acompanha a política brasileira e vai percebendo aqueles que estão defendendo sempre aquilo que está no coração do povo. Sim. Eu posso dizer isso de coração aberto, o senhor é um desses e muito obrigado por isso. Muito obrigado a vocês todos pelas orações. Continuemos juntos, que vai dar tudo certo, que eles pensam que estão no comando. Pessoal, os poderosos de plantão, né? Mas quem está no comando de tudo é Deus, né? Então, muita paz, muito obrigado pela oportunidade. Deus escutando aquele povo que está de joelhos, né? Exatamente. Obrigado, senador, foi um prazer. Olha, gente, o programa de hoje termina assim, olha, com o senador Eduardo Girão aqui entre nós, agradecendo por essa entrevista, por este dia que a gente teve aqui, esta noite, com convidados tão especiais, o movimento Pró-Vida Nacional, que se reuniu em Brasília, exatamente por ocasião dessa 18ª Marcha Nacional em Defesa da Vida, e que bom, que esse programa também seja um estímulo e um incentivo para você que é pró-vida em qualquer parte do Brasil, para essas instituições todas, nossos cumprimentos, ajude, apoie essas instituições pró-vida. Elas precisam de muito apoio financeiro, precisam também de voluntariado, mas precisam, sobretudo, de que você compreenda a luta delas e as abrace em todas as necessidades que elas enfrentam. Eu tenho um filho especial, senador, termino esse programa dizendo isso, e eu tenho a tranquilidade de dizer que se hoje o meu filho especial precisasse de um abrigo, de uma casa de acolhida, ele tem, porque existem hoje instituições para todas essas necessidades. Então, bendito seja Deus por todas essas iniciativas. Abraço a todos, fique com Deus, até o nosso próximo programa, se Deus quiser, aqui na Canção Nova.